Dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então navegar mais um pouco pelo Oceano Atlântico. Então, nós estamos estudando sobre as grandes navegações e a forma como dois países importantes da época tentaram chegar na região que eles chamavam de Índias, que era lá no Oriente. Eles queriam as especiarias. Então, a aula passada a gente viu sobre os portugueses. Eles foram fazer uma viagem costeando a África para chegar no fim da África e depois chegar na Ásia. E eles estavam certos, né? Porque, de fato, Vasco da Gama conseguiu, em 1498, chegar nas Índias. Chegou lá na Índia, em Calicut. Agora, a gente hoje vai falar sobre como foi a chegada, a tentativa dos espanhóis para chegar nas Índias. Foi um pouquinho diferente, tá? Então, vocês lembram que a gente já estudou sobre os reis católicos, o Fernando e a Isabel, né? Isabel de Castela, Fernando de Aragão, quando a gente falava dos reis que formaram os estados nacionais. Eles ficaram conhecidos como os reis católicos, tá? Eles eram muito católicos e por isso esse nome passou para a história. E então, eles também queriam um caminho para as Índias para conseguir buscar especiarias e entrar nesse mercado lucrativo de especiarias. Aí chegou um homem chamado Cristóvão Colombo. Você já ouviu falar dele? Cristóvão Colombo, ele vai falar com o rei e a rainha, pedir dinheiro, pedir patrocínio para fazer uma viagem para ir para as Índias. Mas ele pensou de um jeito diferente. Se a Terra de fato é redonda, isso nós estamos ainda no século XV, tá? Se a Terra de fato é redonda, se a gente viajar em direção ao Ocidente, a gente vai e vai chegar no Oriente. Porque se a Terra é redonda, a gente sai de um ponto, faz a volta toda, chega no mesmo ponto, né? E eu vou passar pelo Oriente. Então ele disse, que a ideia dele era viajar em direção ao Ocidente para chegar no Oriente. E aí nasceu que eles tanto queriam as especiarias das Índias. Acontece que o rei e a rainha não deram apoio logo para ele. E ele foi, ele explicava o projeto, explicava, e o rei e a rainha não davam muita atenção. Um dia um amigo dele falou com a rainha, que ele era uma pessoa que conhecia bem a rainha, e pediu para a rainha dar um apoio e tal. A rainha vendeu suas joias pessoais e realmente conseguiu comprar algumas embarcações para ele. Além disso, outros espanhóis ajudaram financeiramente nessa viagem. Então, foi comprado para ele 2 caravelas, a Pinta e a Nina, e uma nau, que era a Santa Maria. E aí ele marcou a viagem para o Ocidente para chegar no Oriente, fazer a volta. E ele marca essa viagem. Só que acontece que nós estamos agora no ano 1492. Essa viagem que Colombo vai fazer. E 1492 a gente também já estudou que foi o ano da grande expulsão dos judeus lá da Espanha, lembra? Porque eles conseguiram vencer os muçulmanos, os árabes muçulmanos, e expulsaram também os judeus. E o rei tinha dito o seguinte: até o dia 2 de agosto de 1492, todos os judeus do país têm que ir embora do país. Senão, vai sofrer consequências aqui dentro do país. Olha como o Cristóvão Colombo se preocupou com isso, porque o Cristóvão Colombo, ele tinha antepassados judeus. E ele próprio, então, sendo judeu, ele se preocupou com os outros judeus. E então, ele marcou a viagem dele para dia 3 de agosto, mas exigiu que todos entrassem, todos os tripulantes, ele contratou tripulantes, e claro que contratou tripulantes judeus, né? Para poderem fugir dali da Espanha antes de terminar esse prazo. Ele disse para todo mundo até o dia 2 de agosto entrar até a meia-noite no navio, tinha que estar todo mundo lá. E com isso ele conseguiu salvar vários judeus. Olha só que lindo. E aí, no dia 3 de agosto, aquelas 3 embarcações zarparam então pelo Oceano Atlântico em direção ao Ocidente para chegar ao Oriente. Só que, gente,
nessa época, 1492, eles não sabiam que existia a América. E ele veio viajando, né? Veio viajando. E em outubro, ele saiu em agosto, em outubro ele já chegou em terra. Chegou numa ilha, Guanica. E ele chega nessa ilha e ele diz, chegamos nas Índias. Porque ele não tinha noção do tamanho do globo terrestre. Então, chegou em terra, deve ser as Índias. Mas não era ainda, né, gente? Era a América. Lá era uma ilha na América Central, tá? Perto ali de Cuba, bem na América Central. E aí, ele chama os nativos, os habitantes dali, de índios, porque ele achou que tinha chegado nas Índias. E assim vai, gente. E ele fica ali um tempo, tal, volta e faz outras viagens. E em todas as viagens, ele continua achando que tinha chegado nas Índias. Tanto que eles trouxeram um bichinho, por exemplo, chamado, que eles deram o nome, você já viu? Porquinho da Índia. Aquele bichinho bonitinho. Então, o porquinho da Índia eles trouxeram daqui dessa região, né? Da América. Só que deram o nome de porquinho da Índia. Mas, na realidade, ele não era da Índia. Ele é da região da América. Ele é natural da América. Bem, mais tarde, uns anos mais tarde, Américo Vespúcio fez algumas viagens. Mas ele não chegou ali na América Central. Américo Vespúcio, ele viaja até a costa próxima aqui, nossa, da América do Sul. Mas mais no norte da América do Sul. E ele faz umas viagens e ele começa a pensar, isso aqui não é Índia, não. Isso aqui eu acho que é um continente novo que a gente não conhecia. E ele então até escreve um livro, diz Mundos Novos, escreveu em latim, né? Mundos Novos, que seria o quê? Nós descobrimos um novo continente que a gente não conhecia. A partir daí começam a fazer os mapas, aquele mapa que vocês viram, por exemplo, é feito depois. E esse mapa tem a América, só que bem fininha, porque eles não sabiam o tamanho da América. Então, por causa que Américo Vespúcio descobriu que era um continente novo, o mapa que eu mandei para vocês na aula passada, que é um mapa super importante, o mapa de 1507 de Waldseemüller. Esse Waldseemüller, ele que colocou o nome América pela primeira vez no continente, honrando o Américo Vespúcio que descobriu que era um continente. Só que parando para pensar, quem descobriu mesmo foi Colombo, né? Será que nosso continente não podia ter o nome de Colômbia? Não tem, né? Ficou mais a honra para quem descobriu que era um continente do que para quem descobriu o continente. Depois deram o nome para um país do Colombo, né? De Colômbia. Muito bem, essa foi então a viagem dos espanhóis. Mais tarde, quando eles descobriram, né, que era a América, eles de fato fizeram o caminho. Eles começaram a procurar na América, porque a América é bem comprida, um lugar onde tivesse uma passagem de água para eles atravessarem com os barcos, um estreito, para eles atravessarem para fazer essa volta ao mundo. Mais tarde essa volta ao mundo foi feita, né, e eles acharam sim um estreito, mas não onde eles queriam, bem no meio, mais para baixo, e chegaram então no Oriente, nas Índias, através de uma viagem para o Ocidente. Mas isso foi um pouco mais tarde. Certo? Muito bem. Acontece que agora tem um novo continente na história. E com um novo continente na história, Portugal disse, espera aí, nós também estamos navegando, vocês da Espanha não podem ficar com tudo lá. Eles não tinham ideia do tamanho, mas nós queremos um pedaço. Portugal também queria um pedaço. Como os espanhóis e os portugueses não tinha a ONU assim, vamos lá na ONU, não existia a ONU, mas existia alguém que representava todo mundo internacionalmente. Quem era? O Papa, né? Representava os católicos. Portugal era bem católico, Espanha também. Então, o rei de Portugal mandou mensagem lá pro Papa e disse, olha, a Espanha achou um lugar novo e eu também quero um pedaço. E o Papa então fez uma decisão. Ele disse assim, vamos fazer um tratado, o Papa Alexandre VI, em 1493. Vamos fazer uma linha imaginária partindo das ilhas de Cabo Verde na África, 100 léguas a oeste,
a gente faz uma linha. Tudo que ficar pro lado de cá, fica de Portugal. Pro lado de lá, mais ao ocidente, fica da Espanha. 100 léguas é 660 quilômetros. Portugal, muito espertinho, antes de descobrir o Brasil oficialmente, disse, isso aí vai ficar muito pequeno pro meu lado. Ia mesmo. Ia ficar só um pedacinho da América para Portugal. Aí Portugal disse, não tô gostando. Planejou uma reunião, então, com os espanhóis, e eles fizeram uma reunião na cidade de Tordesilhas. Lá na cidade de Tordesilhas, na Espanha, eles refizeram esse tratado e em 1494, então, Portugal e Espanha concordaram. Pega lá as ilhas de Cabo Verde na África, vai, 370 léguas, não mais 100. 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, passa um traço imaginário, tudo que ficar para cá, fica para Portugal, e lá, mais para o ocidente, fica para Espanha. Espanha ficou com parte bem maior ainda, tá? Mas Portugal já estava feliz assim. Eles não tinham ideia certa do tamanho. Lembra que eles tinham feito em 1507 um mapa bem mais estreito. Então, Portugal já estava bem feliz agora. E essa linha imaginária, sabe onde ela passa? Ela passa em Belém do Pará, lá em cima, e passa aqui embaixo, em Laguna, aqui em Santa Catarina. Laguna, já viram lá? Laguna, mais ao sul de Santa Catarina. Então, essa linha imaginária, se o Brasil tivesse ficado do tamanho que Portugal ganhou na época, a nosso Brasil ia só ter esse pedaço, aquela outra parte toda não. Mas esse foi o Tratado de Tordesilhas. Os outros países da Europa ficaram bravos. Peraí, por que só Portugal e Espanha dividem um continente novo e a gente fica de fora? O rei da França falou, eu quero ver o testamento de Adão, onde Adão disse que só para Portugal e Espanha ficam as terras novas. Pensa só, né? Mais tarde eles vão também querer espaços, né? Mas aqui, esse primeiro momento, então, a gente viu aonde chegou a viagem dos espanhóis, né? Cristóvão Colombo, querendo chegar nas Índias, acaba descobrindo um novo continente, que vai ser muito importante e é o continente onde a gente mora hoje, né? Uma ótima semana de estudos a vocês. Então, em cima disso que a professora explicou, eu vou fazer algumas atividades que vocês devem responder com as suas palavras, bem explicadinho, bem entendido, certo? Ótima semana de estudos!